Apresenta Filhos da Pauta. Notícias importantes, fontes e opiniões, entrevistas, análises e considerações, informação no fim do dia. E se o assunto tá em alta, ele tá no FDP. Filhos da Pauta, FDP. Filhos da Pauta. Muito boa noite, estamos chegando, que bom que a gente está chegando com você aqui, o FDP está chegando para você pelo canal 29 da TV aberta, pelo canal 698 da TV a cabo, está chegando também pelo nosso canal do YouTube, né, o 98 Live, onde você pode mandar a sua mensagem e... Tô aprendendo hoje. E pode mandar também o seu superchat se você quiser. Estamos chegando para você na nossa frequência clássica 98.3. A FDP tirou 2 dias aí, né? Porque teve rodada, teve futebol e tudo mais. A rapaziada ficou de chinelinho e tal. Gente do céu. Não, sério, eu vou aprender a passar camisa. Vou te dar um ferro de presente. Vou estar feio do meu lado. Mas tudo bem, não tem problema não. Mas é moderno usar roupa hoje amarrotada? Ah, é? É. É moderno? É moderno. Não, mas no meu caso é porque eu não sei Finge passar. que comprou ela assim, cara. No meu caso é porque eu não sei passar mesmo. Tá tudo bem. Então estamos chegando para você curtir com a gente aqui o FDP. Temos muita coisa para conversar, além dos jogos de ontem, a classificação dos mineiros, né? Vamos falar das possibilidades, tem jogo aí no fim de semana, muita coisa. E hoje temos Marlon. Marlon será o nosso FDP VIP, Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro. Chegou ali com o Pepa, ganhou a posição, tá resolvendo o lado esquerdo do Cruzeiro e daqui a pouquinho ele vai bater aquele papo com a gente. Se você quiser mandar mensagem, pergunta, pode mandar também. Você sabe que é o 99316-9898. A gente faz o FDP pra você e você faz o FDP com a gente. Legal? Sabe agora? Agora tá na hora dos nossos destaques. Hoje CJ está descansando um pouquinho. Eu vou começar à minha direita. Fala, chefe. Boa noite, Bob. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Vosso destaque. Boa noite, Nil. Ô, Bob, terminou a passagem do Cuca pelo Corinthians. Passagem relâmpago. O assunto já foi mais que discutido, debatido, muita gente opinou. Mas, assim, uma coisa que também me incomodou muito foi a ira, o ódio, a raiva de muita gente que escreveu sobre o assunto, que debateu sobre o assunto e que foi para as redes sociais. O Cuca cometeu um grande erro na vida dele, ele foi responsabilizado, foi julgado. Agora, será que essas pessoas que estão com tanto ódio, que estão batendo tanto no Cuca, têm uma vida exemplar? Será que vocês nunca cometeram nenhum errinho na vida para vocês se sentirem no direito de jogarem tanta pedra num telhado que já estava mais do que estilhaçado? Boa noite, Bob. Boa noite, Gui. Fala, Dodô. Boa noite. Como vai, Guilherme, Você descansou ou não? Descansei, cara. Descansei. Quando você tava de folga, aquela cervejinha, futevôlei, fui assistir o jogo na casa de um amigo. 4 horas da manhã, você deu aquela relaxada. Não, nada disso. Cara, só antes do meu boa noite aqui, só dar um pitaco no boa noite do Guilherme. Fora a hipocrisia, né, Guilherme? Fora a hipocrisia. E a gente aqui não tá julgando o que foi feito, o que não foi feito. Errou, tem que pagar. Não errou, não tem que pagar. Né? Existe aí histórias contadas pelo advogado de um lado, pelo Cuca de outro. Enfim, Cuca errou, deveria ter sido punido lá atrás, não foi, eu não estou entrando nisso. Mas a hipocrisia de quem joga pedra. Né, que outro dia estava dando tapinha nas costas do Cuca. Enfim, nada aconteceu diferente do dia que o Cuca assumiu o Atlético para o dia que ele assumiu o Corinthians. Nada diferente. Não teve nenhuma novidade no caso. Zero. Mas aqui no Atlético ele começou a ganhar, o assunto morreu, enfim. Era só meu coisa. E meu boa noite é o seguinte, Bob. Assistindo o jogo do Atlético ontem, a gente vai falar muito sobre o jogo do Atlético, quantidade de gols perdidos, e a gente vai entrar nesse assunto depois. O gramado lá de Pelotas é um negócio absurdo, vergonhoso. A gente criticou muito aqui os gramados do Campeonato Mineiro. E eu acho que a CBF deveria criar um cargo, Guilherme, e colocar um ex-jogador, um ex-atleta, para uma semana antes correr esses campos da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro. Uma semana não adianta nada, não dá para arrumar nada em uma semana. Não, mas ele veta. Mas ele chega lá e fala assim, ô CBF,
tô vetando aqui o Sem estádio condição. de Pelotas Isso aí. porque ele não tem condição. Vai jogar Ou vai em Porto jogar Alegre. em Caxias, vai jogar em Porto Alegre. Aqui Você é um ex-atleta, não não? pode. Você é um especialista em gramado, tem tantos Porque o especialistas. ex-atleta sabe onde é que o bicho pega, né? É, a hora que a mas- bola rola, como é que funciona. Uma vergonha, um absurdo. Uma Copa do Brasil que todo mundo tá jogando tão pra cima, que tem prêmios Não, excepcionais. Um jogo que valia 3 milhões e 300 Isso é mil reais. brincadeira, gente. Entendeu? 3 milhões e O 300. gramado do Maracanã Num também. buraco, É isso. no terrão. Chega lá e fala, não pode ter jogo no Maracanã. É. Se vira, não pode. Pois é. Os caras têm colheu para fazer isso? Tem nada. Né? Tem nada. Muito bem. Tudo isso e muito mais falaremos aqui no FDP. Pode mandar a sua mensagem e participar com a gente. Agora é hora de quê, Liu? FDP Manchetes do Dia. Cruzeiro, Atlético e América se classificam para as oitavas de final da Copa do Brasil. Tombense fica pelo meio do caminho. Essa era difícil para Tombense, né? Sorteio da Copa do Brasil. CBF marca data para fazer esse sorteio das oitavas de final da competição. Durou apenas 2 jogos, Cuca se despede do Corinthians e a torcida faz campanha por Tite. Cruzeiro projeta repasse de 90 milhões de reais para recuperação judicial do clube em 2023. E você pode ser, mais uma vez, um grande FDP, mandando a sua mensagem para o 99316-9898. Nosso programa é um oferecimento da Claro, ultra velocidade e estabilidade para você curtir sua internet em casa como quiser. Estrela Bet lançou um jogo que já é um fenômeno, hein? É o Estelar. Jogue agora mesmo. Tem o Cruzeiro do Sul Virtual. Comece seu curso de graduação à distância ainda neste semestre. E ArcelorMittal, o aço oficial da Arena MRV. Vamos começar aqui falando dos jogos de Atlético, Cruzeiro e América. Como a gente sabe, então, né, o Atlético jogou um campo que não dá para chamar de campo, sofreu muito, mas também acho que não foi só isso, não. Acho que o Atlético teve muitas oportunidades de gol, né, e agora já passa de 80 finalizações para 3 gols marcados. É muito pouco, né? É muito pouco. Claro que valeu a classificação, tá tudo certo, empatou, mas o time continua precisando mostrar uma evolução no futebol. Ontem, o Tchatcho Kudê fez uma modificação profunda na escalação, né? Trocou praticamente 7 peças. Não sei se por estratégia, enfim, o desenho do time era o mesmo, mas com peças diferentes. E teve muita dificuldade, mais uma vez, em concluir em gol. Tá patinando demais, Dodô. Como é que faz para começar a andar? Bob, você falou aí que valeu pela classificação, né? E jogo de Copa, é mata-mata, você tem que passar. Principalmente com os 3 milhões e 300, 3 milhões e 300. né, envolvidos nessa fase da competição. O Atlético incorreu novamente nos mesmos erros de finalização, etc e tal. Tem toda a história do gramado. E eu acho que o Kudê tem visto jogos que a torcida não tem visto, Bem, acho. né? Então, uma outra coisa também que eu queria colocar sobre o Kudê. Kudê, espera as pessoas terminarem as perguntas, depois você responde. Um pergunta e você responde. O outro pergunta e você responde. É mal educado, é chato. O repórter está no meio da pergunta e você está querendo adivinhar qual é a pergunta, já está querendo meter o bedelho na pergunta do repórter. Calma. Você espera o cara perguntar e depois você responde. Isso é educação. Então, o Kudê tem visto jogos que eu não tenho conseguido ver e nem a torcida do Atlético. Jogamos maravilhosamente bem, estamos jogando muita bola, são expressões que o Kudê tem usado e eu não concordo com ele. Mais uma vez o Atlético perdeu um caminhão de gols. Para mim, em 2 ou 3 lances, uma certa displicência de alguns jogadores, como o Vargas, por exemplo. Sabe, ele pegou uma bola na pequena área, aí não tem gramado, aí não tem areia, aí não tem tapete, aí não tem nada. Aí tem displicência, porque não é ruindade, que ele já mostrou que tem condição técnica. Então, valeu pela classificação, né? Agora vem Campeonato Brasileiro, é diferente. Campeonato Brasileiro você tem que se sustentar jogando bem, não é simplesmente um mata-mata que você vai lá e na Bacia das Almas consegue a sua classificação. O Atlético correu um sério risco de ficar fora ontem e teria sido uma tragédia. Algo a falar? Ô Bob, Oi. se o time está perdendo muita chance, por um lado é porque também está criando, né? Só perde quem cria.
E acho assim, o Paulinho teve também uma queda vertiginosa de umas 3 semanas para cá. Se recuperar fisicamente, cara. O Paulinho não é mais aquele, ou não tem sido, não é mais, não tem sido o mesmo Paulinho do início da temporada. E o Vargas não tem, assim, eu queria saber por que o Atlético não teve tanta paciência com o Natan como tem com o Vargas. Eu queria saber. Eu também. O Vargas já teve o episódio lá do ano passado, contra o Palmeiras e tal. O cara perde gol e volta pro time, vira titular e vai pro banco, volta pro time e perde gol. Enfim, é uma boa pergunta. Tem um negócio, tem um negócio que eu tenho escutado com alguma frequência e até é legal dizer isso, porque eu acho que o pessoal tá fazendo o cálculo de um jeito errado. Os caras dizem assim, o Atlético precisa baixar 8 milhões na folha. Se mandar o Vargas embora, que ganha 600 mil, já são 8 milhões que ele baixa na folha. Gente, não é assim que funciona, não. O que você dispensa o cara, tem que pagar ele até o final do contrato. É ou não é, Guilherme? Sim. Então você precisa arrumar alguém que vá pagar. Não é simplesmente dispensar, tipo, você vai embora, tá? E aí não tem... baixou 8 milhões, não. Tinha que ter pensado isso antes. Aí foi feita uma aposta. Então, é muito mais complicado. Eu estou falando em relação ao Vargas, porque eu tenho escutado muita gente falar assim, manda o Vargas embora que economiza esse dinheiro e tal. Não é bem assim que o fluxo de caixa funciona. Tem que achar uma forma dele ir e esse dinheiro ficar no clube. Como? Negociando com alguém que queira pagar o salário dele, transferência, etc, etc. Aí desonera a folha, aí, se for o caso, usa esse dinheiro para fazer outra coisa ou chega no patamar que queira. Não é simplesmente mandar um jogador embora. Estou falando do Vargas, pode ser qualquer outro jogador. A conta não é assim que fecha. A menos que eu esteja pensando uma besteira. Vocês sabem muito mais do que eu. Não, aí vem na questão do planejamento, né, Bob? Como é que os clubes trabalham? Assim, eles têm que pensar. Bom, vai começar a temporada 2024, né? Já vamos pensar no ano que vem. Tá? Quando chega mais ou menos em novembro, os clubes já têm uma noção do que eles vão ter de receita. O que é a receita dos clubes? Basicamente é televisão, bilheteria, produtos licenciados, que vem da área de marketing, e possíveis vendas de jogadores, ok? Então, em cima disso, você calcula, eu vou ter de receita no ano que vem 300 milhões. É com isso aqui que o futebol vai girar. Tá, nesses 300 milhões você tem que computar, além da folha de pagamento, toda a operação do clube, que são as viagens, alimentação, toda a despesa que você tem por conta do futebol. E aí você vira para o gestor do futebol e fala, meu amigo, você vai ter para você no ano que vem 200 milhões de salário. Você vai ter que trabalhar em cima disso. O Vargas, não é solução mandar o Vargas embora, porque teria um custo muito alto. O que o Atlético, imagino, esteja trabalhando é a recolocação desse jogador numa outra equipe. Você faz um empréstimo, mesmo que o Atlético ainda fique arcando com parte do salário, seria uma possibilidade. Agora, como é que funciona muito assim? Eu imagino que aconteceu no caso do Natan. O Rodrigo Caetano é um dirigente muito ligado aos clubes do Rio Grande do Sul, ok? Então, o Rodrigo tem muito relacionamento com o pessoal do Grêmio, por exemplo. O Rodrigo deve ter procurado o Grêmio, deve ter falado, eu estou aqui com o Natan, é um bom jogador, mas está fora dos nossos planos, não vai ser utilizado pelo Cudê. E aí o Grêmio avaliou, bacana. Então, Bob, o executivo do futebol ele trabalha muito na base de relacionamento. Tá? Ele procura, às vezes, os dirigentes de outro clube, vai lá e oferece o atleta. Imagino que o Atlético vai caminhar na situação do Vargas para uma situação como essa. Agora, obviamente que a avaliação do jogador, do comportamento do jogador, do histórico do jogador, tudo isso é colocado na mesa, porque o cara que vai comprar fala assim, peraí, deixa eu ver o que eu estou comprando. Aí faz, putz, o cara fez isso, fez aquilo e tudo mais. Aí a coisa fica um pouco mais difícil. Você se lembra do caso do Casares? Não Sim. lembra? Sim. Então, exemplifique. Não, eu queria começar dizendo o seguinte, 18 milhões de reais é o que custa o Atlético por mês, é o que se tem de informação. Vezes 13, com o 13º, isso vai para 234 milhões ano. Isso é bom, né? Negócio de matemática. Mas eu fiz a conta férias, aqui, ó. né? Ainda tem assim, férias e tal. Tem Sim, férias, você vai para uns 250. Eu sou rápido pra caramba em matemática também, já te falei. Isso é bom, né? Não, sou rápido. É diferente de ser bom, né? É diferente. Então, 234 milhões. Me chamou a atenção. Quer dizer, 234 milhões, o Atlético tem que reduzir 8 milhões só? De 234, então você vai cair para
226 milhões e tá tudo resolvido? Não sei, foi um número... O número que saiu. Eu achei estranho esse de 8 milhões aí. Enfim, em relação ao Casares, o que você me perguntou? Não, a dificuldade que o Atlético teve em fazer uma negociação, em arrumar uma... Por quê? Porque o histórico do Casares era de... o cara quer jogar do problema. E porque fica sempre aquela expectativa, né, Bob? Assim, o Casares ficava no banco, aí entrava e matava pau em um jogo. Agora vai. Aí ia pro outro jogo e não ia. Aí chegava no outro dia, atrasado. Agora tem que dispensar o Casares. Vão dar mais uma chance pro Casares. Ele entrava e matava pau. E ficava essa gangorra. Isso deu muita canseira, né? não? Muita canseira. Muita. Teve uma do Casares que depois, se quiser, eu posso contar. Não, conta agora, tá louco? Quando... Eu acho que, não sei se eu já contei isso aqui, quando eu fui... A audiência é rotativa, pode contar. 3 meses diretor de futebol, o Oswaldo Oliveira treinador, e o Oswaldo fazia uma preleção antes do treino, né? E o Casares estava fora do time por cartão, ou por lesão, alguma coisa que o valha, e ele foi fazer a preleção, e os jogadores todos na preleção, e o Casares não estava nessa preleção porque tinha se atrasado, mas ninguém percebeu ou perceberam e não caguetaram o Casares. O Oswaldo, o problema não é meu. E o Oswaldo Oliveira falou nessa preleção, falou, o Casares então volta pro time, quer que jogue assim, joga assim. É mesmo? E ele não tava na preleção. Nem o treinador percebeu. Não, ninguém percebeu. Eram uns 35 caras lá, vambora, vamos lá, o time vai jogar assim aqui, vai jogar assado, parará. Não teve um filho de Deus pra levantar e falar assim, professor... O Casares não tá aqui, mas você não conhece boleiro não, né? O Guilherme conhece boleiro. A boleirada aqui, ó. Desce o Oswaldo Oliveira pra entrevista coletiva. Aí o Oswaldo Oliveira desceu pra entrevista coletiva e a imprensa, e aí, como é que vai ser o time? Você pode adiantar? Não, posso adiantar, o Casares volta pro time, parará. Desce o Oswaldo pra dar o treino. Aí quando o Oswaldo tá ali entregando os coletes, cadê o Casares? Chama o Carlos Alberto, supervisor, o Casares não tá aqui, cadê o Casares? Vão no roupeiro. No roupeiro dá notícia de tudo, né, Guilherme? Chegou no roupeiro, o roupeiro falou, não, ele não trocou de roupa, não chegou. Liga, cadê o Casares? Falou, tô no caminho, atrasei, o despertador não tocou, não sei o que e tal. Chegou o Casares. Caiu. Né, todo mundo naquela coisa. O time jogava domingo, eu diretor de futebol. Aí chamei o Oswaldo Oliveira, chamei o Carlos Alberto, liguei pro Daniel Nepomuceno e falei assim, ó, a concentração começa sábado, meio-dia, mas eu sou a favor de colocar o Casares para concentrar hoje, sexta-feira, 10 horas da noite. Eu também. O Casares virou o cão, não vou, não venho. E aí você tem que dar toda a estrutura pro jogador, né? Claro. Você tem que colocar alimentação, segurança lá, nutricionista. A gente organizou tudo e determinou pro empresário dele. Às 10 horas da noite ele tem que se apresentar. Cara, ele ligou para todo mundo, mas ele não conseguiu. E às 10 horas da noite eu liguei pro segurança. Falei, cadê o Casares? Ele falou, ainda não chegou. Falei, putz, vai dar problema, vai dar trabalho, né? Chegou às 22h06. Falei, chegou, tá bem. Tranca. Desse dia pra cá, Guilherme, ele nunca mais olhou pra minha cara. Não me dava bom dia, não me dava boa tarde, não me dava boa noite. Então o Casares me perguntou, te dava trabalho? Muito. E era um fenômeno quando queria jogar bola. Agora, tem dia que o cara quer e tem dia que o cara não quer. E ganhando o que os caras ganham, né? E com a pressão que existe no futebol, os caras têm que querer todo dia. Não tenha dúvida. Bom, o América goleou o Nova Iguaçu, passou fácil, 5-0. Né? O Boi Bandido fez 2 vezes, o Felipe Azevedo, Everaldo e o Micael fizeram os gols. Jogo tranquilaço pro América, né? Tranquilaço. Vai de boa. Pelo placar, na apesar próxima fase é que o negócio começa a ficar um pouco mais complicado. Apesar de no primeiro tempo o América ter tido mais dificuldade ontem, né? Mas se encontrou no segundo, fez os 5 gols e classificou com muita facilidade. Mas daqui só passou time bom, hein, Bob? Não deu nenhuma zebra. Eu tô vendo aqui, ó. O Botafogo tá ganhando do Ipiranga, o Bahia tá empatando com Volta Redonda e estão jogando CSA Internacional. São os 3 que faltam. Vai ser uma competição espetacular daqui pra frente. Isso é legal, isso é bacana. E bom pro América, que, tava numa sequência ruim, né? Tomou muito gol, tomou, né, Campeonato Brasileiro. Tomou 6 gols, né, no Brasileiro mais. E não tinha feito nenhum. Não tinha feito nenhum e tal, Sem jogar mal, né? Mas tomou 6 gols. Mas assim, tem algumas boas notícias, assim, né? O Arthur volta pro time, né? O Boi Bandido já voltou.
Precisa ver o Benítez, né? Quando é que volta, que esse aí faz diferença. O Tombense empatou com o Palmeiras, né? 1-1, já tinha tomado 3-0 o Palmeiras no primeiro jogo. 4-2. Não fez feio o Tombense, não fez, mas era muito difícil, realmente. Era realmente muito difícil. E o Cruzeiro também passou, né? O Cruzeiro também num jogo dramático, talvez o jogo mais emocionante, assim, né? Porque foi um segundo tempo de muita intensidade, correria, e o torcedor empurrando, e pega o goleiro, pega a bola, e o time marreta, e no final das contas conseguiu fazer o 2-0 que precisava e conseguiu se classificar. Gostou do jogo? Gostei demais da intensidade do time, que tem demonstrado uma dedicação, uma entrega absurda. Né? Para mim, os dois jogos mais emocionantes da rodada, com certeza, Cruzeiro e Náutico, e ontem a classificação do Corinthians, que também foi dramática nos pênaltis. Mas eu gostei muito, acho que o Cruzeiro repetiu o que tinha feito no final de semana no Campeonato Brasileiro. Tá começando, o Pepa já deu uma cara a esse time. E é isso, e daqui a pouco a gente vai conversar com o Marlon, e a gente vai querer saber aí que o Pepa mudou no sistema de treinamento, ou simplesmente, né, se é a energia de um treinador novo, ou são ideias diferentes, o que aconteceu, né, com a chegada do novo treinador. Aliás, falar em treinadores do Cruzeiro, o Pessolano hoje perdeu, né? Perdeu a primeira lá na Espanha. Perdeu a primeira lá na Espanha. E aí o Valladolid voltou a ficar ameaçado de rebaixamento. Tá perto da zona de rebaixamento, né? Então acho que a 4 pontos essa luta vai até as últimas rodadas. É isso aí. Muito bem. Agora deixa eu falar aqui da Estrela Bet, tá? Essa semana é mais curta. O feriado da semana foi semana passada? Foi semana passada, né? Então o outro feriado, né? O feriado é na segunda-feira que vem, tá? Mas para você apostar na Estrela Bet, né? Porque os times jogam depois de amanhã, tá? Cruzeiro enfrenta o Bragantino, o América pega o Santos, o Galo pega o Atlético Paranaense e as odds estão muito boas. Então tá na hora de confiar na força de Minas para ganhar aquela graninha, tá? Perde tempo não, tá aí o QR Code na tela, você pode jogar o Estelar também, que é tranquilo, que é legal, muito divertido, né? Você ganha torneios, concorre a prêmios exclusivos, você faz a sua estrela brilhar no melhor site de apostas do Brasil. Acesse estrelabet.com, jogou, brilhou! Daqui a pouco vamos falar com o Marlon. Rapaziada, tá mandando mensagem, vamos ouvir, sempre bom. Roda. Boa noite, galera do FDP. Fala, irmão. Quem fala é o João, do bairro Santa Mônica. Tava lendo hoje que o Julian Nagelsmann, ex-técnico do Bayern de Munique, não é ex-funcionário do time, do clube bávaro. Ele continua lá, afastado, recebendo o salário dele mensalmente, porque até para o Bayern é caro demais pagar a multa rescisória dele. Então ele vai lá recebendo mensalmente os vencimentos, e se algum clube quiser contratar ele, que tem que pagar a multa para o Bayern. É viável fazer alguma coisa nesse sentido num certo clube alvinegro aqui de Belo Horizonte? Cara, assim, isso é muito mais comum do que você pode imaginar. Né? Treinador que saiu do clube e passa aí 2, 3 temporadas recebendo salário, né? Porque, né, o cara, não é que ele não é desligado, mas é que ele fica com um passivo lá, os caras dividem, tem que pagar para ele e continua a pagar. Então ele está na planilha de pagamento, né? E às vezes o clube tem 2, 3 treinadores, e às vezes o treinador de ponta, recebendo dinheiro todo mês do clube. É ou não é? É isso que a Lei Geral do Esporte, que a gente estava até comentando aqui na semana passada e na semana retrasada, está se propondo a parar com esse tipo de situação, né? Ou seja, o jogador, ele sai do clube, até ele se ligar a uma outra equipe, ele continua recebendo do clube anterior. Quando ele assinar o contrato com o clube seguinte, se ele assinar por um valor menor, ele ganha um novo salário, mais a diferença do que ele tinha no primeiro clube. Isso vale para treinador também? Me parece que para treinador também, Bob. Entendi. Eu não vi na explicação da lei se isso aí vai abraçar os treinadores, mas eu acho que é para todos os profissionais do futebol. Porque isso acontece muito, né, Domênico? Acontece muito. O cara foi embora, mas tem lá não sei quantos milhões para pagar, o time não tem para pagar agora, dividir em 10 vezes, aí paga. Passa um ano pagando o cara. E a sugestão do. Como é que é o nome dele aí, Leo? João. Ela não é de toda horrorosa, não, né? Se o clube
não tem, de repente, condição de pagar, caso queira mandar um treinador embora, tudo ali à vista como está no contrato, fala assim, ó, a gente vai continuar te pagando, você contrata um outro treinador, vai onerar, mas momentaneamente a sua folha, né? Se aquele treinador quiser ficar ali o período do contrato dele todo em casa, é um risco que o clube corre. Se outro clube quiser contratar ali, parece que no caso específico que ele citou aí, a multa do Cudê é retroativa, né? Com o tempo, alguém pode se dispor a pagar a multa. Mas acho que mesmo que alguém... alguém pagaria a multa pelo Atlético. Isso. Entendi. Entendeu? Para levar. Muito bem. Aqui, ó, o Edmar Trindade colocou, essa história do Casares só mostra o que era a cidade do Galo, o treinador da preleção com o jogador suspenso. Não, o jogador não estava suspenso, Edmar. O jogador tinha condição de jogo, ele não estava na sala de preleção, como eram 35 atletas, não deram falta do jogador. Isso é mais comum do que você pode imaginar. Né, Guilherme? Agora, quando é um cara que é absolutamente fora da curva do universo, e o cara desce do carro cambaleando já de chuteira e meião para treinar e depois resolve o jogo, não, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Aliás, muito legal o vídeo que eu mandei para vocês do Pô Fechou. Muito bom. Depois eu vou dar um endereço. Entra nas minhas redes sociais e depois eu vou mandar um endereço para vocês verem um vídeo. Mas enfim, então assim, às vezes o jogador tem esse grau de comprometimento, né? Tem jogadores com graus diferentes de comprometimento. Eu fico imaginando o Domênico, diretor de futebol, o time Sofrer, Guilherme, sofrer. 3 meses correndo risco do rebaixamento. Isso aí. E aí tem que lidar com esse monte de jogador. Cada jogador tem a sua característica, uma personalidade diferente. Um compromisso, uma responsabilidade. Mas lá no, aí põe o Domênico para apagar incêndio. Mas lá na nossa palestra do VAR, eu falo um pouquinho sobre isso. É verdade. A coisa do relacionamento, assim, eu tive que ir para dentro da cidade do Galo e, numa outra função, Guilherme, trazer não só os jogadores, mas os funcionários, comissão técnica, né, e quase que pedir para eles um empenho maior do que eles já proporcionavam ali no dia a dia, para que a gente pudesse sair daquela situação difícil, e fui atendido graças a esse relacionamento que eu consegui construir com todos esses nichos ali, enquanto diretor de comunicação. Você conseguiu explicar e cada um entender qual a parte dele na engrenagem. Exatamente. Né? Isso é muito legal. E houve uma resposta muito interessante. Aliás, quem quiser levar o nosso time VAR Oficial, tá? Isso a aí. nossa palestra coletiva, vamos nós 4, a gente vai para a sua empresa, a gente leva a nossa experiência no futebol, no mundo do esporte, no mundo da comunicação, né, para o mundo corporativo, para melhorar o resultado da sua empresa. Entra time VAR Oficial, apareceu ali, que legal, time VAR Oficial, e a gente agradece, claro, a Rede 98, dá a oportunidade da gente falar sobre isso aqui também, tá? A gente vai fazer um rapidíssimo intervalo, daqui a pouco a gente volta, porque o Marlon já está posicionado para conversar conosco e a gente quer aproveitar ao máximo o jogador do Cruzeiro, que tem muitas perguntas. Sai daí não que a gente já volta. Daqui a pouco tem mais Filhos da Pauta. Filhos da Pauta. Filhos da Pauta. Rode tranquilo com sua CNH em dia. Levou multa injustamente e está com excesso de pontos na sua carteira? Você tem direito à defesa e a Facilita Brasil facilita tudo pra você. Envie um WhatsApp para 99452-5005 que a Facilita protocola o recurso sem complicação e ainda parcela tudo em até 12 vezes. Não perca sua carteira sem antes falar com a Facilita Brasil. 99452-5005. Facilita Brasil, ajudando a garantir os seus direitos. Siga 98 nas redes sociais e baixe o app 98 Live para interagir e acompanhar nossa programação. Rede 98, sua rede do bem. Fala galera, já parou para pensar como a tecnologia está mudando a nossa vida? Demais, né, Rafa? A forma como a gente se relaciona, estuda, trabalha, faz negócio.
E a cada dia uma novidade diferente. A cabeça chega a ferver com tanto de possibilidades que se abrem. E assim, é um caminho sem volta. Não dá pra ficar pra trás, né, Rafa? Então se liga no Tem Futuro. Eu, Rafa Proxner, minha parceira Ana Bárbara, te conectamos com as novidades da tecnologia, curiosidades do mundo, novas profissões e educação para o futuro. Então bora mergulhar nesse universo inspirador? Vem com a gente, todo sábado, na TV 98, Tem Futuro. Tem Futuro. Um oferecimento SESI e Senai. Se tem escola SESI e Senai, tem futuro. O futsal do Brasil tem história. Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São 5 títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora a Estrela Bet tá junto com o futsal brasileiro pra gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da Seleção Brasileira de Futsal. Vamos juntos em busca da 6ª estrela. Claro, é você. Pera aí, para tudo. Troca pro modo campeã. Aí. Isso para contar que a Claro, além de líder em cliente 5G, também é multicampeã no Speed Test. Milhões de pessoas testaram e comprovaram. A Claro tem a internet móvel mais rápida, mais estável e com a melhor experiência de vídeo do Brasil. E tem mais. Vou ter que correr, porque são muitas conquistas. Vamos lá. Internet com fibra mais rápida, maior velocidade de download, Wi-Fi mais estável do Brasil. Ufa! Vem pra multicampeã. Vem pra Claro. Filhos da pauta, FDP, Filhos da pauta. De volta na Rede 98, Filhos da Pauta. Ah, que bom que você está aí com a gente. Estamos de volta com os Filhos da Pauta. Vamos receber o Marlon daqui a alguns instantes, mas, Dodô, você tem um recado, só que antes eu preciso falar isso aqui, porque nosso oferecimento é da Claro, ultra velocidade e estabilidade para você curtir sua internet em casa como quiser. Estrela Bet, que lançou o jogo que já é um fenômeno, Estelar, pra você jogar agora mesmo. Cruzeiro do Sul Virtual, pra você começar o seu curso de graduação à distância ainda neste semestre. Dá tempo, nunca é tarde para estudar, tá? Quanto mais rápido você começa, mais rápido você tem resultado. ArcelorMittal, o aço oficial da Arena MRV. Daqui a pouco o Marlon tá com a gente. Agora eu sei que você tem um negócio, uma coisa legal. Isso aqui é muito legal, Bob, porque fala. todo gestor sabe da importância dos dados na gestão de uma empresa. Eles são fundamentais para você tomar decisões estratégicas e assertivas. E hoje eu tenho uma recomendação muito legal, uma recomendação de ouro para você, a PullTrack, com soluções simples como o monitoramento das rotas do veículo da sua empresa, até telemetria avançada, como o modo de condução dos seus motoristas, visando a economia no custo do combustível e manutenção. A PullTrack oferece tudo que sua empresa precisa. E o melhor, Bob, presta atenção, por um preço super acessível, com planos a partir de R$ 39,90. Você já falou daquele tio seu, que era caminhoneiro, né? Que dava aquelas desviadas, parava de vez em quando. Hoje em dia, com rastreamento mais complicado. Então, não perca mais tempo. Acesse agora www.pulltrack.com.br e faça o seu orçamento. Baratinho. Agora, se tivesse esse negócio aí e tal, há um tempo atrás e tal, você botava pra monitorar o Casares, não? Isso é legal, hein? Você bota ali no... Não pode ser ilegal. Não pode. Não pode. Vão te cancelar, hein? Vão te cancelar. Não pode, não. Isso é contra a lei. Tem um jogador aí que
Bom, enfim, vamos lá. Agora vai falar. Não. Vai falar. Vambora, toca, Fala, Bob. velho. Não, Olha vambora. só que traíra. Vambora. Vamos conversar com o nosso FDP VIP de hoje, que a gente ganha mais. Marlon, seja muito bem-vindo ao FDP. Você está içado à condição de FDP VIP. Que bom ter você aqui. Muito obrigado por estar conversando com a gente. Eu quero começar a nossa conversa já mandando uma pergunta direto, que é o seguinte: o que o Pepa fez de diferente para que o time se transformasse assim, pelo menos no ânimo, né, tão rapidamente? Bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos os amigos, muito feliz por participar do programa. Cara, sendo bem sincero, o Pepa desde o primeiro dia ele vem tentando implementar a metodologia dele de trabalho. Claro que é a primeira vez dele no Brasil, ele desde o primeiro dia salientou que além de passar a ideia dele pra gente, ele queria aprender com o jogador brasileiro, queria aprender como funcionam as coisas aqui no Brasil. E a gente foi muito bem com ele desde o primeiro dia porque ele teve essa humildade, a gente pode se dizer assim, de entender o jogador, de entender como as coisas funcionam aqui. E essa mescla de coisas que o Pepa quer, junto com as coisas que as outras pessoas aqui do clube passam para ele, tem dado muito certo e a gente tem conseguido melhorar a performance aí partida a partida. Cara, isso é muito legal, porque conhecimento é uma troca. Sim. Então, quando o cara chega, se assim, eu tenho alguma coisa que eu posso ensinar, mas eu também quero aprender com vocês, porra, já abriu as portas, né? Muito bacana. Muito legal, já virei fã. Ô Marlon, eu queria saber o seguinte, e no dia a dia, como é que ele é com vocês? Assim, ele é um cara mais fechado, ou ele é um cara mais descontraído, brincalhão? Eu lembro quando o Paulo Bento passou no Cruzeiro, também português, o Paulo era muito fechadão, mas o Pepa parece ser um cara diferente. Como é que é o comportamento dele? Então, eu tive a oportunidade também de jogar no futebol português. Todo mundo tem essa imagem do treinador português, né? Um cara mais carrancudo, mais sério, mais fechado. Porém, o Pepa e os seus auxiliares deixam um ambiente muito leve, só que a gente tem o discernimento que na hora de trabalho é trabalho. A gente tem um ambiente muito leve no Cruzeiro, muito bom, propício para se trabalhar bem, só que na hora que ele começa a explicar, que o pessoal dele começa a passar o que eles querem da gente, é foco total, e aí sim a gente deixa a brincadeira de lado e coloca um foco máximo no exercício que está sendo praticado. Mas no geral, sempre que pode, ele está descontraindo o elenco. Os portugueses gostam muito de uma piada, a gente brinca com algumas coisas que eles falam na língua mãe deles. Mas o ambiente é muito bom, ele é um cara muito extrovertido, que deixa o ambiente leve, e isso é muito bom para a gente trabalhar. Eu achei bacana, assim, Bob, nesse jogo agora, no Independência da Copa do Brasil, a TV Cruzeiro postou um vídeo mostrando que o Pepa, na pré-eleição, pegou a taça da Copa do Brasil que o Cruzeiro conquistou e colocou no meio do vestiário. E aí o vídeo é muito curtinho. O que ele falou para vocês naquela hora, Marlon? Cara, esse foi um momento muito especial. Todo mundo ali, quando viu a taça, ficou bem impactado. Eu posso falar sinceramente que não é demagogia nem nada, mas o olho chegou a brilhar. O Cruzeiro é o maior vencedor de Copa do Brasil e quando você vê o troféu tão perto, é impossível você não ambicionar vencê-la. Foi mais um discurso motivacional. Quando a gente joga no Cruzeiro, a gente joga para vencer. Ainda mais se tratando da situação que a gente entrava em campo, era uma situação que a gente tinha que reverter o placar, mas tinha que ser inteligente. E o Cruzeiro não é o rei de Copas à toa, a gente sabe jogar essa competição. Quem chega ao clube agora já entende como é que é a história do Cruzeiro nessa competição e a gente foi muito feliz na partida do Náutico. Foi um passo muito importante aí na nossa batalha em busca do título. Marlon, boa noite, Domênico, bem-vindo ao FTP. Marlon, quando você conversa com jornalistas, com a própria torcida e as pessoas perguntam onde é que pode chegar o Cruzeiro, a gente estava escutando muito assim, o Cruzeiro faz um campeonato para não cair. O Cruzeiro, se chegar à Sul-Americana, já está de ótimo tamanho. E a gente já tem até escutado, quem sabe o Cruzeiro não vai brigar aí por uma pré-Libertadores. Esse tipo de prognóstico incomoda vocês? E internamente, vocês, jogadores, ali na roda, antes de entrar, tem esse sentimento de vamos mostrar que a gente pode muito mais do que as pessoas esperam da gente? Domênico, boa noite. De forma alguma, eu acho que é o trabalho de vocês da imprensa e dos torcedores também fazerem análise e previsões em base ao futebol apresentado pelo Cruzeiro. Nas últimas 2 partidas a gente conseguiu vitórias que, claro, motivam o torcedor, deixam o torcedor esperançoso, mas a gente sabe que é uma maratona aí até a primeira semana de dezembro muito longa, muita coisa vai acontecer. Cabe a gente, semana a semana, ter uma regularidade e isso sim vai determinar o que vai ser a temporada do Cruzeiro. Se a gente conseguir bons resultados, a gente consegue uma sequência boa, consegue somar pontos e vai subindo na tabela.
Agora, esse discurso que, claro, a permanência na Série A é importante, sem dúvida, a gente acabou de vir de uma segunda divisão, só que o Cruzeiro joga para ganhar sempre, assim como todos os adversários. É um ano muito difícil de Campeonato Brasileiro, onde você enfrenta adversários de alta qualidade toda semana. Então, a gente trabalhando bem e tendo a consciência de que cada semana é um desafio ainda maior que o anterior, acredito sim que a nossa equipe pode ir muito longe, mas eu não posso te dar uma previsão agora também, porque eu não estaria sendo coerente com o torcedor, nem estaria sendo coerente com vocês, porque a gente sabe que hoje uma situação do futebol é de que o time pode brigar por títulos e amanhã o time pode não estar brigando nem por Sul-Americana. Então a gente tem que trabalhar semana a semana, ir buscando os resultados e ir ganhando corpo para buscar as vitórias e, consequentemente, quem sabe, títulos. Pô, que legal. Deixa eu dar um recado aqui. A Arena MRV foi inaugurada e a ArcelorMittal é líder em aços no Brasil e está na Arena MRV. Feito com as soluções em aço da ArcelorMittal, né? Tá junto desde o começo das obras, acreditando no sonho de construir a mais moderna arena de jogos e shows da América Latina aqui em Minas Gerais. Uma arena feita com segurança, qualidade, sustentabilidade e o aço líder no Brasil. Tá? ArcelorMittal, o aço oficial da Arena MRV. Ô Marlon, eu vou cometer aqui uma indiscrição. Se eu estiver errado, você me fala. Eu conheço muito jogador que não gosta de ver jogo de futebol. Mas eu presto atenção nos detalhes e eu tô percebendo que você tá prestando atenção num jogo aí. O que você tá assistindo, velho? Cara, eu tô acompanhando aqui, né? Tava passando o jogo do Botafogo antes de ver ao ar. Agora tá passando Internacional e CSA. A gente tá brincando hoje no clube, fazendo algumas previsões de possíveis adversários. Então, quando eu tô em casa, eu sempre procuro mapear quem a gente vai jogando. Até também procuro olhar o pessoal que joga no meu setor ali, né? Possíveis adversários que eu posso enfrentar. Para quando a gente descobrir o nosso adversário na Copa do Brasil, a gente está preparado aí com bom material em mente para fazer um bom trabalho em campo. Cara, isso é sensacional. Que legal, cara. Sensacional. Profissionalismo. Não é? Profissionalismo. Profissionalismo. Você já está pensando lá na frente, você está pensando, né? Teoricamente não tem obrigação nenhuma de assistir, mas está lá assistindo e acompanhando. Aí as pessoas vão me perguntar assim, mas como é que você percebeu isso? É porque eu vi um reflexo ali atrás, tem um vidro atrás dele, e eu estava vendo um reflexo ali. Eu não tenho poderes premonitivos, né? Nem nada disso, não. Só observei o detalhe. Agora, me fala uma coisa. Eu queria falar sobre esse jogo, né? Assim, a atmosfera no estádio foi um negócio impressionante. Impressionante. Especialmente no segundo tempo, né? Dava para sentir, assim, a vibração e a energia que o torcedor estava levando para o time dentro de campo. Como é que vocês estavam se sentindo ali dentro? Então, desde o começo do jogo, a gente criou um volume muito grande de jogo. A gente controlou a partida desde o início. Acredito que o Náutico teve uma ou outra situação de perigo assim. Mas quando você cria um grande volume e não acaba concluindo em gol, pode acabar tendo um impacto negativo tanto para o torcedor quanto para o time. Mas no retorno para o segundo tempo, o torcedor fez a diferença, empurrou a gente. Porque ali no começo do segundo tempo pode ser um momento onde você tem um declínio técnico e físico, mas o estádio na partida estava muito cheio. O torcedor fez a diferença realmente. A gente não jogou a toalha também, isso é muito importante. E a gente sabe que em partidas eliminatórias assim você tem que acreditar até o último minuto. Tá o Corinthians aí como exemplo na partida de ontem também, fez de mais valia o seu torcedor. O Cruzeiro é um clube que tem uma torcida imensa, que tá fazendo muita diferença. Isso ajuda muito a gente dentro de campo, porque impacta o adversário. A gente também viu que o Náutico sentiu que a torcida estava empurrando, eles estavam começando a se sentir encurralados. E a gente conseguiu fazer os gols no momento certo. Não precisava ter sofrido tanto assim para classificar, mas a gente tem criado um volume bom de jogo, mas a gente conversa que a gente tem que ainda aprender a matar o jogo antes para não precisar sofrer nos minutos finais. Pois é, o Marlon tocou aí num ponto, Bob, que eu acho assim, a gente tem que destacar bastante a postura, o comportamento da torcida do Cruzeiro, mesmo com tudo que aconteceu nos últimos anos, mesmo com um começo de temporada que não foi o que se imaginava, a torcida deu um espetáculo contra o Grêmio no final de semana. E agora contra o Náutico, novamente a torcida deu um grande show. Foi fundamental, eu tenho certeza. É um time que está jogando com muita intensidade, Marlon. Eu acho que a torcida tem ajudado vocês nesse sentido de empurrar vocês para frente. Agora eu queria te perguntar sobre o patrão. Como é que é a relação de vocês com o Ronaldo? Então, só fazendo um adendo na questão da torcida. Sim, como eu falei agora há pouco, a gente não pode fazer uma previsão
se a gente vai para a Libertadores, se a gente vai brigar para não cair, se vai para a Sul-Americana. Os torcedores, eles nos apoiam sempre incondicionalmente, porém nós jogadores somos um termômetro para o torcedor, né? O que a gente entrega em campo vai ser um estímulo para o torcedor. Acredito que nessas últimas performances a equipe vem demonstrando uma entrega muito boa e acredito que isso tenha motivado o torcedor também. Cara, quanto ao Ronaldo, é uma pessoa muito do bem, muito humilde, ele está sempre que possível presente com a gente. Claro que a gente sabe que não só ele, quanto toda a diretiva do Cruzeiro está sempre para cima e para baixo, procurando melhorias para o clube, procurando patrocínios, enfim, procurando melhorar nossas condições. Mas sempre que ele está presente ali, ele procura dar uma palavra de incentivo, fala com os jogadores, passa que acredita na gente. E isso é muito bom, né? Quando você tem um homem do porte do Ronaldo, com a significância que ele teve no futebol, te dando suporte, as coisas tendem a correr bem. E a gente vem melhorando cada dia e agradeço ao Ronaldo por apostar nos jogadores que aqui estão e também por apostar no Cruzeiro. Ô Marlon, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, a sua infância, da onde você é, como é que veio esse sonho de jogar futebol. Fala pra garotada que tá te assistindo, assim, qual foi o percurso que você teve que trilhar. Então, eu sou de Cascavel, no Paraná, uma cidade no oeste do Paraná. Eu comecei a jogar futebol desde pequeno, com 4 anos. Desde aquela época eu conseguia me destacar muito bem. Comecei ali nas escolinhas da minha cidade. Aos 9 anos eu tive a oportunidade de ir para a categoria de base do Internacional. Fiquei 5 anos e meio na categoria de base do Internacional. E chegou um momento, né, que isso ainda é um erro que os clubes cometem muito, eu acredito, que eu fui dispensado do clube porque eu ainda não tinha evoluído fisicamente, questão de altura, de questão de desempenho físico, ainda não estava apto. Me diziam que eu tinha condições de jogar, mas que eu ainda não estava pronto e que não era o que eles queriam. Eu fiquei um tempo sem time, em casa, treinando. E em 2014 eu tive a oportunidade de ir para o Criciúma, que foi um clube que me abriu as portas e é um clube que eu amo de paixão, porque foi o clube que apostou em mim quando ninguém mais queria. E no final de 2015 para 2016 eu tive a oportunidade de estrear como profissional, né? O Roberto Cavallo me deu essa oportunidade. Mas, cara, foi uma jornada que, para quem realmente tem o sonho de jogar futebol, é muito difícil, porque eu saí de casa com 9 para 10 anos e a partir dos 13 anos eu tava sozinho no mundo, em busca do meu sonho. E se você tem esse sonho de ser jogador de futebol, você vai enfrentar muitas dificuldades, por muitas vezes vai querer desistir. Mas a recompensa é muito boa. Eu sempre falo que eu sou muito feliz de todos os dias estar realizando meu sonho. A gente sabe que num país como o Brasil, ou no mundo, enfim, que você vê calamidades todos os dias, você vê muitas pessoas sacrificando seus sonhos para fazer o necessário para sobreviver. E eu consegui realizar meu sonho de criança, então eu sou muito feliz com isso. Eu só digo para aqueles que querem realmente ser jogador de futebol, colocar na balança que vai ser muito tempo longe da família, vai ser muitos sacrifícios que vão ter que ser feitos, mas o prêmio é muito bom, a recompensa é muito boa e depois só cabe você desfrutar e se divertir jogando. Rapaz, é difícil acreditar que você só tenha 25 anos de idade. Daqui a pouco a gente vai... Daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta sobre estádio com você, mas eu queria dar um recado aqui da Monterre, tá? Você já procurou alguma vez um apartamento para comprar? Você sabe que é difícil, né? É difícil escolher aquele perfeito, né? Tem gente que quer localização, que quer área de lazer, que quer, enfim, mais espaço. Então é complicado. Mas você está sempre procurando segurança. E segurança você encontra na Monterre Construtora. São vários empreendimentos entregues, né, rigorosamente no prazo, com padrão altíssimo de qualidade, no acabamento, desde o projeto, em todo o sistema construtivo, até a entrega das chaves e depois também com toda a garantia do imóvel, toda essa segurança você tem nos empreendimentos da Monterre. Aí o QR Code na tela, você pode acessar o site da Monterre, você vai direto, ou você pode ligar para o 4062-7074 ou monterre.com.br. Eu tenho certeza que a Monterre encontra o endereço do seu sonho, tá legal? Agora, Marlon, deixa eu te perguntar, já que a gente está falando de casa, de endereço... testar o QR Code da Monterre. Maravilhoso, esse aqui é o La Pienesa. Olha. Né? Isso é na Rua Ouro Fino, maravilhoso, tá saindo do chão agora, tá espetacular. Tem o Santé, Mondor, são vários, muito legal. Vários prédios muito, muito legais. Agora, já que a gente está falando de casa, Marlon, como é que vocês, jogadores, estão enxergando essa possibilidade do Cruzeiro voltar a ter um Mineirão como casa?
Aí não estou fazendo botando em fogueira nenhuma, eu sei que vocês são profissionais, onde mandar jogar vocês jogam e tudo mais. Mas a possibilidade de voltar a jogar no Mineirão, para vocês, qual é o sentimento? Então, muito esperançosos, né, com o desfecho que pode sair nos próximos dias aí. Eu posso falar em nome do Cruzeiro, a gente agradece ao América por disponibilizar o estádio sempre para a gente jogar. O gramado tem perfeitas condições, é um ótimo estádio. E o nosso torcedor tem comparecido também, tem sido um diferencial. Mas todo mundo sabe que a casa do futebol mineiro e a casa do Cruzeiro é o Mineirão. Eu já tive a oportunidade de enfrentar o Cruzeiro aqui quando eu jogava pelo Fluminense e sentir o impacto da torcida, faz muita diferença. Claro, no estádio do América você tem uma capacidade menor, mas o Mineirão ele tem toda a mística, tem um fator torcida que conta muito também. E a gente comenta assim, poxa, será que na próxima rodada a gente vai jogar no Mineirão? Será que eles vão conseguir fazer um acordo? Porque o jogador de futebol, quando desde pequeno, ele quer ser profissional, ele ambiciona jogar em grandes palcos. E acredito eu que Mineirão e Maracanã sejam aí do mundo os principais estádios e são folclóricos. E a gente, claro, se conseguir voltar a jogar lá, fica muito feliz, porque o torcedor do Cruzeiro vai estar voltando para casa e nós, jogadores, vamos poder representar o Cruzeiro em casa também. Legal, vai ficar bom para todo mundo. O Bob, aqui, Copa do Brasil, CSA faz 1-0 em cima do Internacional. Penais, né? Tá indo... tá acabando o primeiro tempo ainda, né? Você tá monitorando esse jogo aí também, Tá acompanhando esse aí, Marlon? O Inter tá passando aperto aí. Por enquanto tá indo pros pênaltis. Ixi, o Bahia já fez 3-0 no Volta Redonda, o Botafogo tá ganhando por 1-0 e o Grêmio joga daqui a pouco contra o ABC. Ô Marlon, como é que foi sua passagem pela Turquia? O Alex Talento esteve aqui com a gente há pouco tempo e falou que ele nunca viu nada mais fanático no mundo do que o turco torcendo em jogos de futebol. Como é que foi a sua experiência lá? Então, acho que a minha ida pro futebol turco foi minha grande virada na minha carreira profissionalmente e como homem também. A Turquia, além de ter um futebol incrível, é um país fascinante. Mas, cara, o futebol turco ele tem umas nuances assim que é muito engraçado. É um futebol que financeiramente ele é muito forte. Porém, se você chegar lá e não performa bem, eles rasgam o seu contrato e te mandam embora. Mas a vantagem de ser brasileiro é muito grande, até porque tiveram muitos ícones que passaram por lá. O torcedor turco é muito mais apaixonado até propriamente que o brasileiro. E isso não é demérito para o torcedor brasileiro, mas eles são muito fanáticos. E eu até brinco com o pessoal, né, que a galera sempre pergunta para mim, eles gostam do Ronaldinho, eles gostam do Neymar, gostam, mas o nome que eles mais enfatizam é o Alex. Cara, a proporção do Alex na Turquia é muito grande. Eu fiquei impressionado e muito impactado quando eu cheguei lá. E isso me ajudou muito na adaptação, porque eles gostam muito de brasileiros. O torcedor turco, ele compra o ingresso da temporada inteira já no primeiro jogo, tá presente em todos os jogos, é um torcedor muito mais agressivo, pode-se dizer assim, um pouco até impaciente, mas é um futebol muito apaixonante, porque é um jogo de muito mais entrega física e de muito mais paixão do que as outras ligas. Aqui no Brasil, eu acho que é a melhor liga do mundo em aspecto técnico. Claro que você tem a Premier League, que tanto no aspecto financeiro quanto individualmente tem grandes jogadores, mas você não tem a competitividade e o equilíbrio que tem o Campeonato Brasileiro. Na Turquia você tem um pouco de desnível, claro, de equipes, por umas terem mais condições financeiras do que a outra, mas é um futebol muito bom. Eu tive a oportunidade de ficar ali quase 3 anos e meio, e eu tive a oportunidade de jogar em 2 times e pude vencer campeonatos lá. Foi muito boa essa experiência para mim, mas quando chegou a oferta do Cruzeiro eu não pensei 2 vezes, já sabia que era o momento de vir para o Brasil, porque era uma grande oportunidade. Ô Marlon, você jogou no Trabzonspor e o outro eu não me arrisco nem a falar o nome. Como é que fala o nome do outro time que você jogou? Trabzonspor foi o primeiro que eu joguei, e o segundo é o Ankara Gucu. Ankara Gucu, é mais fácil de falar do que eu achei. É mais fácil de falar do que escrever. Então tem um monte de consoante aqui que eu não sabia. Olha aqui, deixa eu falar da Claro. Quer bombar nas redes e virar hit que nem artilheiro? Agora tá fácil, é só ter o prezão mensal da Claro, tá? São 7 GB de internet, WhatsApp ilimitado, videochamadas, ligações para todo o Brasil, Claro, cursos, Claro TV+, tem como não bombar, né? Tudo isso por apenas R$19,99 por 30 dias. Só comprar o chip e recarregar, corre pra dancinha, vai lá, se diverte. Afinal, o prezão da Claro é hit e, claro, você merece o novo. Vai na bola, Dodô. Tô lendo aqui o Tele Tadeu. Eu fico imaginando
Eu, no lugar do Casares, no meu serviço, eu peão, ganhando R$ 1.600 por mês, já cheguei virado para trabalhar, kkkk. Entendo ele, não julgo. Eu gostava dele demais. Obrigado pela participação. Ô Marlon, quem é o lateral esquerdo em quem você se inspirou? Assim, quem que é aquele cara que você fala assim, eu queria jogar igual aquele cara ali? Aliás, deixa eu completar essa pergunta, se você me permite. Claro. Quem é que te falou assim, você vai jogar na lateral esquerda? Essa é a sua posição no campo. Então, o meu grande ídolo no futebol é o Ronaldinho Gaúcho, mas a inspiração por ser lateral esquerdo é o Roberto Carlos. Ele é unanimidade, é uma referência. Eu sempre desde pequeno brincava com todo mundo, falava que eu era o Ronaldinho, que eu era o Roberto Carlos. Mas eu comecei como meia esquerda, na base do Internacional. Só que eu tinha uma boa explosão e eu era um jogador muito agressivo, marcava muito bem, assim, combatia muito bem, mesmo sendo meia, roubava muitas bolas. E me colocaram de lateral num campeonato e eu acabei indo muito bem. Eu lembro que foi um torneio muito curto, mas eu acabei fazendo muitas assistências. E desde lá eu fui virado lateral. Eu fiquei muito feliz com a mudança, porque para mim foi muito bom, porque foi no momento que eu estava perdendo espaço na posição de meio campo. E desde que eu mudei para lateral, eu tenho até um ritual, né? Que antes dos jogos eu sempre vejo os vídeos do Roberto para me inspirar. Claro que o Marlon tá muito longe do Roberto Carlos, mas é uma boa inspiração. Eu tiro as melhores coisas dele para sempre entrar motivado para os jogos, e é um ídolo, e eu sempre gosto de ressaltar isso, porque para mim é o melhor da história e é um grande ídolo e uma referência. Cara, eu tô aqui pensando, quando ele fez aquele gol contra a França em 97, aquela bola 100 km por hora, com aquela trajetória maluca e tal, você nasceu em maio, né? Acho que aquele jogo foi em julho, né? Sim. Não é? Foi Copa do Mundo, né? Não, foi em 97, foi um não ano foi antes. Copa do Mundo, não. Você tinha meses de idade, né? Quantas vezes você já viu aquele chute? Já para tentar entender como é que ele fez aquilo. Então, inúmeras vezes, o meu pai, desde pequeno, sempre me mostrou, né, os lances de alguns laterais, não só do Roberto Carlos, mas desde pequeno meu pai me mostrou vídeos do Nelinho também, Nelinho. Que tinha grandes performances, e o meu pai era muito fã dele, sempre me mostrou. E eu já vi inúmeras vezes, não só esse gol, como alguns outros também. Eu gostava muito da maneira que o Roberto combatia defensivamente, porque ele era um jogador que, em questão de estatura, era muito menor, mas ele usava muito o físico a seu favor, a explosão dele e o combate. Claro que eu estou muito longe do Roberto Carlos, mas eu tento colocar isso no meu jogo. Se vocês fizeram uma análise curta, vamos fazer uma analogia aqui sem comparação, claro, mas eu procuro sim usar muito meu físico no jogo, eu tenho essa característica do embate defensivo, e eu procuro sim fazer essa análise em cima do meu ídolo para tentar tirar alguma coisinha para poder fazer em campo. Mas se eu tivesse 15% do Roberto Carlos, eu já estava feliz. Cara, eu vou te falar uma coisa, é isso mesmo, você tem que mirar, mirar grande, cara, tem que andar no ombro de gigante, né? Porque aí você aumenta a sua regra. Pô, muito legal falar com você. Futebol é um jogo que eu sempre digo, primeiro, antes de tudo, tem que ser um jogo intelectual. E você é um garoto muito inteligente, né? Demonstrou aqui mais uma vez. Isso faz diferença no seu jogo, você pode ter certeza disso. Cultura não quer demais, educação não quer demais. Fiquei mais fã ainda, viu? Seja bem-vindo ao FDP quando quiser. Valeu, Marlon. Olha, eu agradeço vocês pelo espaço, pela oportunidade. Acho que o conhecimento está aí para quem quer, para todo mundo. A oportunidade de buscar conhecimento está aí. Eu acho que a gente tem que parar de ficar com esse estereótipo que o jogador é limitado intelectualmente. Mas, claro, cabe a nós também elevar a imagem da classe, buscar conhecimento, buscar se aprimorar. E até vocês comentaram antes que eu estava assistindo o jogo aqui e eu não tinha obrigação disso, eu discordo. Sou profissional, eu tenho que buscar ter excelência no meu trabalho. Então, por isso que eu assisto os jogos, para ter boas performances, mas eu agradeço o espaço, agradeço a oportunidade e espero voltar aqui mais vezes. Show! Voltará todas as vezes que quiser. Muito bem. Ó, gente, o FDP vai ficando por aqui, mas é que aqui, ó. Marlon falou aí de conhecimento, eu vou dar um recado para você. Você quer decolar em 2023? Cruzeiro do Sul Virtual tem tudo que você precisa. Tem curso de graduação à distância, conceito máximo pelo MEC, tem bolsa até de 100%. Então consulte aí o regulamento no site cruzeirodosulvirtual.com.br. Inscreva-se, Cruzeiro do Sul Virtual. Se o tempo voa, faz que nem o Marlon. Decole, tá legal? Estamos chegando ao fim do FDP, que é um oferecimento da Claro, da Estrela Bet, Cruzeiro do Sul Virtual e ArcelorMittal, o aço oficial da Arena MRV. Amanhã tem mais. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Valeu. Termina aqui
Aqui na Rede 98, Filhos da Pauta. Claro apresentou Filhos da Pauta.